Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu me chamo Juliana e irei dar início à apresentação do nosso trabalho, com o tema de tensões entre a oralidade e a língua indígena de sinais na aldeia Sapucaí. Integrantes: Ângela Balbac, Vanessa Teixeira, Joyce Pinto, Milena Pinho e Juliana Cunha. O trabalho apresenta resultados de pesquisa de campo na aldeia Sapucaí, habitado pelo povo Guarani Mibiá, localizado no distrito de Bracuí, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. A população Guarani, localizada no Brasil, está dividida em 3 subgrupos: Mibiá, Kaiowá e Andevá. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a comunidade é formada por 339 indígenas. Já algumas pesquisas, como Monteiro, Galvão e Palmeira 2022, a população mibiá é calculada em mais de 700 indivíduos, distribuídas atualmente em 6 aldeias nos municípios de Angra dos Reis, Paraty e Niterói. Atualmente, a aldeia possui 4 indígenas surdos, de faixas etárias diferentes, que são considerados os primeiros surdos da aldeia. Eles se comunicam entre si na língua brasileira de sinais, a Libras. Língua que aprenderam por frequentar a Escola Municipal Bilíngue de Educação de Surdos, localizada no centro de Angra dos Reis. O restante da aldeia, os ouvintes, se comunicam entre si em Guarani, mas falam em português com os pesquisadores. Eles não possuem fluência em Libras e se comunicam com os jovens por meio dos sinais emergentes, desenhos e escrita. Trata-se de um cenário de trilinguismo informal em que convivem o português, o guarani e a Libras. Observa-se também que a comunicação entre ouvintes e surdos é mediada por sinais próprios, criados na aldeia, com base em classificadores visuais. Os chamados sinais emergentes, formas gestuais desenvolvidas no seio da comunidade para suprir a ausência de uma língua de sinais partilhada. Esses sinais revelam como uma prática comunicativa descrita na literatura, Goldin, 2003, como típica de contextos isolados e que pode ser interpretada como uma tentativa do sujeito surdo nomear o mundo visualmente, mesmo sem acesso pleno a uma língua de sinais institucionalizada. Tal condição impõe aos surdos um constante exercício de transposição entre línguas e modos de significação, sem que haja, no entanto, um espaço plenamente acessível à sua experiência linguística. O nosso objetivo é compreender as formas de comunicação e o papel dos sinais emergentes desenvolvidos por pessoas surdas no contexto familiar e comunitário, diante dos desafios sociolinguísticos indígenas. Analisar os atravessamentos que constituem a experiência linguística e cultural dos sujeitos surdos na comunidade Guarani Mibiá da Sapucaí. Em relação à metodologia, a visita à aldeia Sapucaí aconteceu no dia 2 de maio de 2025 e foi realizada por integrantes do Grupo de Pesquisa Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela professora Ângela Balbac, com o apoio de intérpretes de Libras, bolsistas, voluntários e da vice-diretora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, Luciane Silveira. A pesquisa envolveu entrevista e interações com as famílias ouvintes das crianças surdas e com esses jovens surdos, e observações registradas em vídeos para uso próprio e em anotações individuais realizadas pelos próprios integrantes do projeto. Apesar da aldeia ter 4 indígenas surdos, somente 3 participaram da pesquisa. São eles A, de 21 anos, B, de 16 anos e C, de 12 anos, sendo os 2 mais velhos irmãos e o mais novo primo deles. O participante A é um homem que tem surdez profunda e foi o participante que demonstrou estar mais confortável na interação com os pesquisadores.
Ele se formou recentemente no ensino fundamental, o nono ano, mas como a escola onde ele estudava não possui ensino médio, ele ainda não está dando continuidade aos seus estudos. Dentro da aldeia existe uma escola indígena de educação básica, porém não existem professores que sejam fluentes em Libras. Sua irmã, a participante B, estava mais tímida por causa da sua fluência em Libras, mas conseguiu se comunicar também utilizando desenhos com os participantes. O participante C ainda estava no processo de aquisição da língua de sinais, o que também lhe causou timidez, mas conseguiu se comunicar com os pesquisadores. Foi relatado que ele também consegue se comunicar de forma intuitiva com os colegas, especialmente durante as brincadeiras. No que diz respeito à análise de dados, nesse processo de análise, alguns fatores parecem atuar no cenário da aldeia indígena, caracterizado pela falta de acesso a livros e influenciar com isso o aparecimento dos sinais emergentes. Esses fatores serão desenvolvidos a seguir. Primeiro fator, a descoberta da surdez por parte dos pais. Segundo os relatos, houve dificuldade por parte da aldeia em identificar que esses jovens eram surdos. Isso porque, na concepção dos Guarani Mibiá, a fala é considerada um espírito dos céus que desce sobre o sujeito e esse espírito pode demorar. Logo, é comum que as crianças iniciem a fala até a idade dos 8 anos, motivo pelo qual não houve preocupação em relação à demora na fala desses jovens. Neste sentido, a descoberta da surdez ocorreu a partir da avaliação de profissionais de saúde do posto que existe na própria aldeia. O segundo fator tem a ver com as interações na aldeia entre surdos e ouvintes. A comunicação entre surdos e ouvintes foi mediada por sinais caseiros, criados no contexto da aldeia. É importante destacar que o contato dos jovens surdos com a Libras só ocorre na escola. Também é relevante informar que, mesmo sem intérprete oficial, o participante D, um indígena mais velho e amigo do participante A, interagiu com os surdos. Ele nos informou que sempre tentava se comunicar porque percebia que os surdos ficavam isolados, sem interação com os outros indígenas. Foi ele quem começou a criar os sinais caseiros. O participante A, por sua vez, demonstrou interesse em aprender Libras, em aprimorar a comunicação com as crianças surdas e em ser professor bilíngue da escola da aldeia. Em relação às famílias, percebemos que os pais dos jovens surdos não dominam os sinais caseiros e não conhecem Libras. Um dos pais contou que em casa eles se comunicam apenas por apontamentos, mas que tem vontade de aprender Libras para se comunicar melhor com os filhos. O terceiro fator trata da transmissão de questões culturais entre gerações nesse contexto. Na cultura guarani, língua, religião e cultura andam juntas, e o conhecimento é passado pela oralidade. Dentro dessas relações familiares, à noite, por exemplo, acontecem rezas dentro das casas. Foi relatado que, mesmo sem receber diretamente os ensinamentos tradicionais pela fala, os jovens surdos participam dessas práticas coletivas e aprendem observando, repetindo e vivenciando. Mas, por causa da barreira linguística, acabam tendo dificuldade para compreender os significados mais profundos das tradições. Os pais relataram desafios para transmitir a cultura e cuidar da saúde dos filhos. Um deles contou que o filho passa muito tempo fora da aldeia e que ele reza todas as noites pedindo a proteção de Nhanderu. Outro pai disse que acredita que estudar fora seja bom, porque o conhecimento adquirido pode ajudar a aldeia no futuro. De acordo com esse pai, melhora o conhecimento na cidade para depois saber melhor na tribo. Filho que estuda fora, direito da família escolher o destino da educação. Quarto, a constituição e utilização dos sinais emergentes. Diante da falta da Libras e de apoio institucional, a comunidade criou a sua própria forma de comunicação, os chamados sinais emergentes. Esses sinais não são apenas simples gestos improvisados. Eles carregam sentidos profundos, nascidos da observação do cotidiano e das vivências culturais guarani. Alguns sinais são miméticos, imitam ações e objetos do dia a dia. Outros são mais abstratos,
criados a partir das experiências e da convivência dentro da aldeia. Também se destaca o uso de classificadores da Libras, um recurso visual poderoso que representa formas, movimentos e espaços e torna a comunicação mais clara e expressiva. Durante o estudo, foram identificados 25 sinais diferentes, palavras como família, banho, comer, reunião, Deus e festa. Um verdadeiro léxico criativo que agora está sendo catalogado para futuras pesquisas e publicações. Quinto, o acesso à educação por parte das crianças surdas. As crianças ouvintes da comunidade estudam no Colégio Indígena Estadual Guarani Carai Cueri Renda, onde o currículo une o conteúdo da BNCC aos saberes tradicionais guarani. Lá, aprendem tanto o português quanto o Guarani Bibiá, além de estudos sobre cosmologia e educação indígena. Tudo isso reforça a identidade e o orgulho cultural da aldeia. Mas, infelizmente, a Libras não faz parte do currículo escolar. Por isso, as crianças precisam se deslocar todos os dias até a escola EMBIS para terem acesso à educação bilíngue. O caminho pode levar até 2 horas a pé e o transporte é oferecido pelo município. A escola realiza reuniões mensais com os pais para garantir o acompanhamento e o cuidado com cada aluno. Essa realidade mostra a importância de valorizar e apoiar a comunidade bilíngue nas comunidades indígenas, fortalecendo não apenas a cultura guarani, mas também o direito linguístico das pessoas surdas. Grupo Vanessa. Conclusão. Os resultados da pesquisa evidenciam que a ausência de interlocutores fluentes em Libras na aldeia Sapucaí, aliada à falta de institucionalização dessa língua no contexto escolar indígena, tem contribuído para trajetórias escolares fragmentadas, causando preocupação em relação ao repasse cultural e para uma sensação de isolamento linguístico por parte dos indígenas surdos. Constata-se que a vivência dos jovens surdos é marcada por deslocamentos físicos e simbólicos entre a aldeia e a cidade, entre o pertencimento étnico e o acesso à educação, entre os modos de viver e os modos de significar o mundo indígena e não indígena. Tal situação revela uma experiência fronteiriça entre o pertencimento à cultura guarani, Mibiá, e a vivência escolar urbana, e lança desafios importantes para a construção de propostas educativas que respeitem a singularidade desses sujeitos. A experiência de campo não apenas documentou sinais e práticas comunicativas, mas também expôs de maneira contundente os desafios e as potencialidades de se pensar a educação bilíngue indígena para surdos a partir de uma discussão mais ampla sobre diversidade, inclusão e justiça linguística. Trata-se de um chamado à construção de pontes entre mundos, para que esses jovens não precisem escolher entre ser Guarani-Bibiá e ser surdos, mas possam existir plenamente na interseção dessas duas identidades, formando uma identidade surdo-Guarani-Bibiá. Mais do que uma coleta de dados, a visita configurou-se como um compromisso ético e afetivo com vozes e mãos que, mesmo na margem, resistem, criam e comunicam. Assim, a pesquisa traz trechos da experiência em campo e reflete sobre desafios éticos e metodológicos. Enquanto pesquisadores, é necessário estarmos sempre atentos ao risco de romantizar ou expropriar os saberes locais. O cuidado com as imagens, com os registros audiovisuais e com o modo de narrar essa experiência é fundamental para garantir que as vozes da comunidade Sapucaí estejam no centro da narrativa e não sejam tratados apenas como um objeto de estudo. Contudo, apesar das diversidades, o contato foi marcado por acolhimento e troca sensível, reafirmando a relevância do encontro entre linguística, antropologia e inclusão. Por fim, o trabalho em questão ressalta a importância de reconhecer essas línguas emergentes
como expressão da diversidade linguística brasileira e uma forma de resistência cultural e linguística. Reforça também a necessidade de investimentos em formação de educadores indígenas trilingües, Guarani, Português e Libras, e na implementação de políticas linguísticas que considerem a surdez no âmbito dos direitos culturais e linguísticos dos povos originários. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.